E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Parece que Marta era a irmã mais velha, e cabia a ela a decisão de abrir as suas portas para visitantes. E ela abriu as portas para receber Jesus e seus discípulos e a sua comitiva. Há quem diga que havia cerca de 70 ou mais pessoas presentes na casa dela naquele dia. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Maria, ao invés de ajudar a irmã a recepcionar os convidados, ela se fez como visitante e ficou ouvindo a palestra de Jesus na sala da casa. Marta, porém, andava distraída, e a palavra distraída aqui literalmente quer dizer ansiosa. Também pudera 70 ou mais pessoas na sua casa, você tendo que servi-las sozinha, e dentre elas ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Acho que todos nós ficaríamos ansiosos, preocupadíssimos na situação de Marta. Ela estava distraída em muitos, não poucos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ela ficou tão ansiosa, mas tão ansiosa, nervosa, que ela repreendeu a Jesus. Aqui foi uma repreensão. Por mais educada que tenha sido, ela repreendeu o mestre dos mestres. E ela disse: o senhor não se importa de me ver trabalhando sozinha, enquanto a folgada da minha irmã fica aos seus pés, se deliciando da sua palavra? Foi mais ou menos o que ela disse. Dize-lhe que me ajude. Ela deu uma ordem para Jesus: fale para minha irmã vir me ajudar. Ela sabia que não tinha nenhuma autoridade sobre a irmã, mas que Jesus tinha. E respondendo Jesus, disse-lhe: desculpe-nos, você tem toda a razão. Que audácia da nossa parte, deixá-la sozinhas na cozinha, trabalhando, feito uma escrava. Não foi isso que Jesus respondeu. Disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa. Lembra que eu disse que distração é o mesmo que ansiedade? Está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus não desprezou o trabalho da cozinha, mas disse: uma já é suficiente. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que você está fazendo é importante, mas o que Maria está fazendo é mais importante. E isso não lhe será tirado. Se isso tivesse acontecido comigo ou com qualquer um de nós, teria sido o fim do mundo. Teria sido inimizade para sempre. Teria sido a quebra de confiança e de relacionamento com Jesus. Mas como aconteceu com Marta, foi revolucionário, foi transformador, foi edificante. Porque Marta, ao contrário da maioria de nós, tinha um coração ensinável. Amém, irmãos? Porque Marta, ao contrário da maioria de nós, aceitava instrução. Nesta manhã eu quero falar sobre o coração ensinável de Marta. Quando falamos de Marta, logo pensamos em uma mulher agitada, inquieta e nervosa. Mas Marta possuía uma qualidade que poucas pessoas possuem nos dias de hoje. Ela era ensinável, ela era tratável. Marta aprendia facilmente as suas lições. Você sabia que o pior tipo de aluno que existe não é aquele que fica conversando durante as aulas, não é aquele que fica distraído e bagunçando durante as aulas, mas como professor pedagogo eu posso lhe garantir que o pior tipo de aluno que existe é aquele que não aprende. É aquele que nunca aprende. E nesta manhã eu quero saber que tipo de aluno somos nós. A palavra de Deus já profetizava que nos últimos tempos, no desfecho da história da humanidade,
Os homens iriam aprender muito. Os homens iriam constantemente aprender, mas nunca chegariam ao conhecimento da verdade. E hoje, apesar de toda a informação instantânea e simultânea, os homens estão cada vez mais analfabetos bíblicos. Estão agindo cada vez mais contra a natureza divina. E nós sabemos que não é por falta de informação, mas é por falta de aprendizado. Não é por falta de conhecimento, porque conhecem, mas é por falta de aprendizado. Marta não foi uma pessoa assim. Jesus a repreendeu e ela aceitou. Jesus a ensinou e ela aprendeu. E Jesus mostrou o caminho e ela o seguiu. Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas? Porém, no dia em que seu irmão Lázaro veio a falecer, lá estava Marta, calma, serena e tranquila. Prova de que ela havia aprendido a sua lição. E é isso que está faltando no meio do povo de Deus nesses dias. Corações ensináveis. Nós temos a capacidade de frequentar a igreja, de vir e ir, sem permitir nenhum tipo de transformação na nossa vida. Não só pessoas que estão aprendendo, mas precisamos de pessoas que estejam praticando os ensinamentos que estão recebendo semanalmente da palavra de Deus. Até as empresas, irmão Walter, já descobriram que os melhores funcionários não são aqueles com experiência prévia, mas são aqueles que desejam e têm a capacidade para aprender coisas novas. Certo anúncio do McDonald's dizia assim: precisa-se de balconista sem experiência prévia. A condição era esta: sem experiência prévia. Já trabalhei no Burger King, você não serve. Já trabalhei no Bob's, você não serve. Já trabalhei no Taco Bell, você não serve. Nós queremos balconistas sem experiência prévia. Por quê? Porque nós queremos treiná-lo. Amém, irmãos? Porque nós queremos treiná-lo. Quem tem experiência prévia tem vícios, tem manias e acha que já sabe tudo. Esse tipo de profissional não serve mais. A igreja precisa muito mais de pessoas disponíveis do que as pessoas capacitadas. Repito, a igreja precisa muito mais de pessoas disponíveis do que de pessoas capacitadas. O seu currículo é importante, mas a sua atitude é mais importante que o seu currículo. Certo casal de missionários está planejando ajudar uma igreja antiga, está planejando trabalhar ao lado de uma igreja velha, e eles me perguntaram se eu tinha alguma sugestão para lhes dar, e eu disse sim, seja uma bênção para todos os irmãos da igreja, mas invistam a maior parte do seu tempo nos adolescentes e nos novos convertidos. E eles me perguntaram, mas por quê? E eu disse, porque dificilmente vocês irão ajudar os velhos convertidos. Porque dificilmente vocês farão a diferença na vida de velhos convertidos. Seja uma bênção para todos, mas invistam o seu tempo naqueles que querem ser ajudados. Amém, irmãos? Porque Jesus Cristo disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim. Por que Jesus disse isso? Exatamente porque as criancinhas não têm vícios, as criancinhas não têm ideias pré-concebidas, as criancinhas aprendem com facilidade e as criancinhas acreditam em seus professores. Jesus Cristo escolheu 12 homens, dentre eles havia um traidor, mas 12 homens sem currículo, sem experiência, sem educação formal, mas 12 homens que eram folhas brancas, sobre as quais Jesus Cristo podia escrever. 12 homens que estavam dispostos a aprenderem, a serem transformados.
Veja então que ele não chamou os fariseus, que já sabiam tudo, que já tinham experiência, mas que jamais seriam moldados, jamais seriam transformados pelos ensinamentos de Jesus. A história de Marta nesta manhã nos ensina 3 lições fundamentais sobre aprendizado que farão muito bem para as nossas vidas. Primeira lição, guarde bem no coração: o verdadeiro aprendizado machuca. Se não estiver machucando, você não está sendo ensinado. Se não estiver machucando, você não está aprendendo. E respondendo, Jesus disse-lhe, na presença de todos, em público: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu tenho certeza de que essas palavras cortaram o coração de Marta. Ela foi repreendida na presença de todos os seus convidados, ela que gentilmente havia aberto a porta de sua casa para receber aquelas pessoas, estava sendo agora ofendida em público. Ela achava que tinha valor porque era uma pessoa produtiva, trabalhadora, mas Jesus ensinou que o valor verdadeiro é o de pertencer a Deus, amém, irmãos? Ao invés de viver uma vida agitada. O que você e eu teríamos feito naquele dia? Nós teríamos dado meia volta e fugido de vergonha daquela casa, ou nós teríamos dito: então faça o Senhor mesmo a comida para os seus discípulos, ou teríamos guardado mágoas do Senhor Jesus Cristo no coração. Mas Marta não fez nada disso. Sabe por quê? Porque Marta tinha um coração ensinável. O verdadeiro aprendizado machuca. Veja Provérbios 27, versos 5 a 6. Vamos ler juntos, igreja, vamos ler juntos, para que você saiba que é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Juntos: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Os nossos melhores amigos são aqueles que nos machucam para o nosso bem. Nossos pais, nossos pastores, nossos professores, nossos patrões, nosso cônjuge. Marta aceitou a repreensão de Jesus, e nós sabemos o quanto ela foi transformada e ajudada a partir daquele dia. E assim como ela, hoje de manhã eu e você, igreja, temos 2 opções quando somos repreendidos e ensinados. Na maioria das vezes, através das pregações. A primeira é aceitar, e a segunda é rejeitar. Aceitar significa praticar, rejeitar significa não praticar. E às vezes pessoas fingem que estão aceitando, mas na realidade não estão praticando. Deus, ele tinha um carinho muito especial pelo seu grande amigo chamado Abraão, porque Abraão era alguém confiável, ensinável, tratável. E o que Deus ensinava, Abraão aprendia. O que Deus pedia, Abraão fazia. Ouça o que Deus mesmo falou a respeito deste grande homem chamado Abraão, em Gênesis 18, 19. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele, Abraão, há de ordenar a seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Muitos crentes dizem que gostam de aprender, mas quando apontamos os seus erros, eles não gostam de ouvir e não aceitam a repreensão. Diz o ditado, irmão Vanderlei: quer conhecer uma pessoa, a repreenda. Outro ditado: quer conhecer uma pessoa, lhe dê poder. Quando apontamos os seus erros,
elas não gostam de ouvir, não aceitam a repreensão. Jesus detalhou o pecado de Marta. Quantos aqui gostariam que Jesus detalhasse os seus pecados em público? Eu não. Mas foi o que ele fez com aquela pobre mulher naquele dia, na presença de 70 ou mais pessoas. Ele detalhou o pecado de ansiedade, o pecado de nervosismo, o pecado de falta de prioridades certas, o pecado da falta de fé. Imagine se Jesus fosse detalhar os nossos pecados, além de todos esses mencionados em relação a Marta, talvez ele teria que acrescentar imoralidade, desonestidade, inimizade, infidelidade. A verdade é que Jesus sabe tudo a nosso respeito, mas não gostamos de ouvir. Desde que começamos o ministério do discipulado 1 a 1, temos tido muito sucesso, mas muito mais derrotas ainda. Sabe qual é o problema número 1 dentro do discipulado 1 a 1? Pessoas não gostam de repreensão. Quando o discipulador começa a entrar nos detalhes, muitos preferem parar o discipulado. Mas se você realmente quer aprender, precisa ser machucado. Se quiser ser diferente, precisa ser chacoalhado. Veja Provérbios 9, verso 8. Vamos, igreja, ler juntos, porque é a palavra de Deus e não do homem. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Marta foi uma pessoa muito sábia naquele dia. Ao invés de odiar Jesus pela bronca em público, ela o amou ainda mais. Então esta é a primeira lição. O verdadeiro aprendizado machuca. E a segunda lição é que o verdadeiro aprendizado pratica. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu não consigo imaginar o tom de voz que Jesus usou. Ele tinha toda a autoridade para falar bravo com ela. Marta, Marta, estás ansiosa, hein? E afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Será que foi assim que ele se pronunciou? Ou será que através da voz de um pai cheio de ternura: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu não sei qual foi o tom de voz, mas eu sei o que ele disse. Será que Marta aprendeu a sua lição? A Bíblia diz que sim. Mais tarde, João capítulo 11, ela demonstrou amor, fé e submissão à vontade de Deus. Ao invés de ficar brava e mal educada, ela foi até muito gentil para com Jesus Cristo e para com a sua irmã, a folgada, a preguiçosa. Não adianta nada receber informação, e cá entre nós, informação é o que nós mais recebemos através deste ministério. Mas não adianta nada receber informação sem aplicação. O que eu vou fazer com tudo isso que eu estou recebendo? Por isso, os alunos de uma escola, quantos aqui são professores? Os nossos alunos, eles precisam fazer provas para demonstrar se realmente aprenderam as informações que nós lhes repassamos. Na igreja também, os crentes estão sempre sendo provados, através de circunstâncias e situações difíceis, e na maioria das vezes são reprovados, e você coça a cabeça e se pergunta: o que eles estão fazendo com as informações que eles estão recebendo, culto após culto, discipulado após discipulado? Porque em situações difíceis, eles estão sendo reprovados, e é nessas horas que precisamos aplicar o que ouvimos do púlpito, ou o que lemos
da palavra de Deus em casa. Eu tinha acabado de ensinar um grupo de casais a respeito do relacionamento marital, que o homem precisa amar a esposa assim como Jesus Cristo amou a igreja, e que a igreja precisa, e que a esposa precisa seguir a liderança do marido, assim como a igreja segue a liderança de Cristo. E naquele mesmo dia fui chamado para apartar a briga de um casal que fez parte do curso. Eles ouviram tudo, mas não aprenderam nada. Este é um problema muito sério dentro da igreja. Foi o problema número 1 no meio do povo de Israel. Nós aprendemos sempre, mas nunca conseguimos chegar ao conhecimento da verdade. Veja, 2 Crônicas 24:19, porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Não adianta nada o pastor passar de 8 a 12 horas preparando uma única mensagem, e é esse tempo que nós gastamos preparando estudos, se não damos ouvidos. Certa mãe teve a audácia de dizer para o seu filho adolescente: não ligue para o que o pastor está dizendo, é a opinião dele. Eventualmente esta mãe irá perder aquele filho, e a igreja irá perdê-lo também. Lembro alguns anos atrás, no coral de crianças, a dona Raquel percebeu que estava havendo brigas, e egoísmo, e orgulho entre as criancinhas. Ela repreendeu seriamente aquelas crianças que só estavam imitando os seus pais dentro de casa. E dona Raquel disse: crianças, não adianta esperar até chegar no céu para brilhar por Jesus. Nós temos que brilhar por Jesus agora, em vida, considerando o próximo superior a nós mesmos, melhor que nós mesmos. Naquela mesma noite, teve bolo na igreja, e nenhuma criança reclamou do tamanho do bolo dela, ou do tamanho do bolo da outra. E também nenhuma delas tentou ser a primeira na fila. Amém, irmãos? Por quê? Crianças são seres altamente ensináveis. Eu tive o privilégio de me assentar por mais de 18 anos debaixo das pregações e dos ensinamentos do missionário pastor Jaime William Rose. Mas houve uma fase em nossa igreja, como em todas as igrejas, que por mais que ele pregasse cheio do Espírito Santo, cheio de amor, o povo não ouvia. Nossa igreja mais parecia um museu do que uma igreja, parecia mais o Polo Norte. Ao mesmo tempo, nosso pastor realizava conferências em outras igrejas, e dezenas, se não centenas de pessoas se convertiam a Jesus Cristo, e muitas eram chamadas para o ministério de tempo integral. E na época eu me perguntava: por quê? Hoje eu sei, porque a nossa igreja havia se acostumado com as pregações bíblicas, expositivas, poderosas do nosso pastor, e não dava mais ouvidos. Isso se chama saturação. Você precisa admitir que já está saturado de boas mensagens, de boas pregações, de bons ensinamentos. Isso aconteceu também com o povo de Israel em relação à voz de Deus. Enquanto que Deus fala conosco através deste livro escrito, Deus falava com eles muitas vezes audivelmente, quando não através da boca dos profetas. Mas veja o que Ezequiel 33:31 nos diz: e eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra.
mas não as pratica, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, ou seja, segue a sua própria vontade, segue a sua própria vida. Agora, o que acontece quando um aluno não pratica o que aprendeu em uma prova? Ele pode repetir de ano, deveria repetir de ano, né? E assim também, muitos crentes estão sofrendo vez após vez as mesmas derrotas, porque não praticam os novos ensinamentos da palavra de Deus, estão sempre repetindo os mesmos erros. Muitos colocam a culpa em Deus ou em outras pessoas, mas a culpa é deles, que recusaram aprender e praticar. Veja o que o salmista disse no Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom, fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Em outras palavras, eu precisei apanhar, eu precisei ser disciplinado, eu precisei ser castigado, para finalmente praticar o que eu havia aprendido. Durante uma viagem de carro, uma criancinha de 4 aninhos de idade estava fazendo birra, não queria ficar presa ao cinto de segurança, não queria dormir, não queria biscoitos, ela só queria gritar de irritação. Aí o pai, que estava dirigindo o carro, olhou para ela rapidinho e perguntou: você está precisando ser disciplinada, não está? Aí aquela criança parou de chorar e respondeu: sim, papai, eu estou. O pai parou o carro, a criança recebeu o que precisava, e o restante da viagem foi um pedacinho do céu. Às vezes, eu também preciso ser disciplinado por Deus, para parar com as minhas birras e com os meus pecadilhos. Marta podia ter continuado na sua ansiedade, ela podia ter continuado na sua irritabilidade, mas ela guardou a palavra de Jesus e ela foi transformada. Nesta manhã eu quero guardar a palavra de Deus e eu também quero ser transformado. Eu não quero pagar para ver, amém, irmãos? Porque eu sei que o verdadeiro aprendizado é aquele que machuca, mas é aquele que se pratica também. É sair da igreja e colocar em prática tudo que Deus tem nos revelado. E a terceira lição fundamental sobre o aprendizado que aprendemos através de Marta: o verdadeiro aprendizado transforma. E Maria escolheu a boa parte, a sua irmã escolheu o melhor, a qual não lhe será tirada. Em outras palavras, Dona Beth, as irmãs que não querem ficar no berçário, mas querem ficar aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus, escolheram a melhor parte. Isso não quer dizer que elas estejam certas, porque elas estão sacrificando as outras. Isso quer dizer, irmã Cíntia, que as irmãs que preferem ficar nos cultos, ao invés de ajudá-la na cozinha, escolheram a melhor parte. Não quer dizer que estejam certas, mas elas são muito espertas. Assim como Maria, Marta passou a escolher a melhor parte e foi transformada, sem deixar a cozinha. Amém, irmãos? Os ensinamentos de Jesus tornaram-se partes integrais da sua vida. Isso é transformação verdadeira, quando a Bíblia não é mais uma visitante entre nós, mas ela passa a ser uma parte vital entre nós. Muitos crentes vão acordar daqui a 20, 30 anos, só para descobrir que continuam os mesmos. Nunca foram transformados. Continuam os mesmos, com os mesmos problemas, os mesmos pecadilhos, as mesmas atitudes erradas. Tudo porque não permitiram que transformação ocorresse. Mas Jesus Cristo, esta é a boa notícia.
Ele morreu, Ele ressuscitou, para que pudéssemos ser uma nova criatura a cada dia. Lidando com um casal cujos problemas maritais eram insolúveis, eu disse para a esposa, perto do marido: olha, minha irmã, só uma solução para os seus problemas. Qual? Você precisa de um outro marido. Na hora o marido dela deu um pulo. Pastor, eu pensei que o senhor fosse contra o divórcio, pensei que o senhor fosse contra o segundo casamento. E eu disse, eu sou contra o divórcio, contra o segundo casamento, tanto quanto possível deveríamos evitar, mas a sua esposa precisa de um outro marido, ou ela jamais será uma esposa feliz e uma esposa realizada. E a boa notícia, você pode ser um novo marido, você pode ser uma nova criatura, você pode ser um novo homem, amém, irmãos? Deus tem poder de nos transformar em outra pessoa. Caso contrário, nós vamos acordar daqui a 30 anos com as mesmas dificuldades. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que fôssemos novas criaturas e andássemos sempre em novidade de vida. Parece engraçado e é o que eu vou lhe dizer, mas é verdadeiro, faz parte da nossa história. Eu li o caso de um caipira, mas caipira raiz, que nunca havia saído do campo, nunca havia saído da zona rural. Ele não sabia o que era eletricidade, ele não sabia o que era telefone, ele não sabia o que era internet, muito menos. Ele não sabia o que era automatização, mas ele estava muito curioso para ver como que era a cidade grande, como que era a cidade desenvolvida. Finalmente, chegou o dia de visitar uma cidade grande. Ele, a esposa e um filho. Ele deixou a esposa em um shopping center. Ele ficou sabendo que shopping center é lugar para as esposas. Enquanto isso, ele e o filho foram conhecer um banco, onde se guardava dinheiro. Mas antes de entrar no banco, ele observou que havia uma porta giratória. E ele ficou com medo de entrar por essa porta. Quem não conhece a porta giratória fica com medo. Quem não conhece a escada rolante fica com medo. Quem não conhece elevador fica com medo. Aí ele ficou com medo e ele ficou observando as pessoas entrando e saindo. De repente ele viu uma senhora de idade, bem acabadinha, entrando, por aquela porta giratória. E em seguida ele viu uma moça muito bonita saindo daquela porta também. Aí ele imediatamente disse para o filho: menino, fica aqui enquanto eu vou buscar sua mãe, para ela passar por essa porta também. Neste mundo, o nosso físico irá sempre se deteriorar. Ah, mas eu faço ginástica, eu exercito. Você sabia que o homem que inventou a esteira morreu com 57 anos de idade? E mesmo que você consiga adiar a morte alguns anos, é impossível adiar a deterioração do seu corpo. Mas a nossa alma, ela pode e deve melhorar e ficar cada dia mais bonita, com a transformação do Espírito Santo de Deus. A minha oração predileta, e não é predileta porque é bonita, é predileta porque é minha necessidade, é a do Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu sei que não há esperança para o meu corpo, mas há muita esperança para a minha alma. Marta estava mais velha aqui, em João capítulo 11, mas que transformação havia ocorrido na vida daquela mulher. Não estava mais ansiosa,
nem afadigada com muitas coisas. Na Bíblia, irmãos, há dois personagens, eu estou terminando. Há dois personagens que são duas opções de vida: Jacó e o rei Saul. Jacó é aquele homem que teve um começo muito pecaminoso. Ele mentia e enganava as pessoas. O rei Saul já teve um começo promissor. Ele era humilde e perdoava facilmente as pessoas. Mas Jacó sempre buscou transformação. Até existe uma pregação do missionário João Henrique, Jacó transformado, né, João? Está na página do nosso YouTube. Eu recomendo que você assista essa pregação. Jacó transformado. Jacó sempre buscou transformação e no final de sua vida, ele não mentia mais. Amém, irmãos? Não enganava mais. Saul, por outro lado, morreu cheio de orgulho e amargura no coração. Aí eu pergunto, que tipo de personagem é você? Um Saul, que ao invés de melhorar, está piorando? Ou um Jacó, que está aprendendo a ser transformado cada dia mais? Paulo, ele era um cristão que procurava a transformação todos os dias na vida dele. Veja o que ele disse: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, ninguém aqui alcançou, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você é capaz de esquecer as coisas que atrás ficam? Porque quem não esquece, não está sendo transformado. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus repreendeu muitas pessoas durante o seu ministério. Muitas. Ele repreendeu os fariseus. O tempo todo. De nada valeu. Ele repreendeu os discípulos o tempo todo, conseguiu salvar 11, amém? Ele repreendeu até João Batista. Ele repreendeu Herodes, aquela raposa. Ele repreendeu Pilatos. Ele repreendeu Nicodemos. Ele repreendeu os demônios. E ele repreendeu a própria Marta. Nem todos têm um coração ensinável. Os fariseus, por exemplo, eles queriam matar Jesus, odiavam as repreensões, por esta razão queriam prendê-lo e matá-lo e conseguiram. E você, o que irá fazer diante desta pregação, diante desta mensagem hoje de manhã? Será que você realmente aprendeu alguma coisa? O verdadeiro aprendizado machuca, o verdadeiro aprendizado pratica, e o verdadeiro aprendizado transforma. Assim como Marta, nesta manhã, aprenda a sua lição. Não fique repetindo de ano, lutando as mesmas lutas. Cresça, não só no conhecimento, mas principalmente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é essa graça que irá transformar a nossa vida, a nossa personalidade, a nossa índole, o nosso caráter.